Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte e o nosso encontro de hoje, ele se dedica a trazer um tema que tem gerado alguma curiosidade por alguns que têm visto aí a publicação do Decreto Estadual número 12.667, do dia 6 de fevereiro último, agora de 2026, sempre lembrando que nós costumamos colocar embaixo ali a referência, o linkzinho da legislação, para você poder se localizar, checar, ver se é verídico e interpretar a partir da leitura. E esse decreto fala que o Paraná está colando, sim, colando, copiando o estado de Santa Catarina num benefício. Prestem atenção no texto da emenda e vocês vão ver que realmente não é exagero do que nós estamos falando. Diz aqui a emenda do decreto. Altera o regulamento do ICMS para, abre aspas, colagem, fecha aspas, de dispositivo constante no regulamento do ICMS de Santa Catarina, referente à concessão de crédito presumido a estabelecimento fabricante de queijos tipo prato e mussarela, tá? Nas saídas internas destinadas a estabelecimento industrial, beneficiador ou empacotador. Primeiro vamos explicar o benefício e daí eu explico por que isso está acontecendo. Lembrando que o benefício é retroativo, de acordo com o artigo 1º do referido decreto, na alteração 1232, implementando ao anexo 7º, que é aquele que trata de créditos presumidos, o item 43B. Então, é retroativo 1º de janeiro deste ano e ele é válido até o dia 31 de dezembro de 2026, porque a redação é a seguinte, item 43B. Até 31 de dezembro de 2026, ao estabelecimento fabricante de queijos tipo prato, mussarela e mussarela, nas saídas internas destinadas a estabelecimento industrial, beneficiador ou empacotador, salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao transporte e o percentual de 40% sobre o valor da operação. Ou seja, eu vou fazer um crédito presumido de 40% do valor que eu teria que pagar. Note que nós não estamos falando de remessa para industrialização, é venda, saída, doação, bonificação. Até porque as remessas para industrialização, o tratamento tributário, à luz do anexo 8, artigos 1º, 2º e 3º, estão aí sujeitos aí ou à suspensão ou ao diferimento, conforme o enquadramento do produto na condição de primária ou não, né? Segundo o dispositivo, nas suas notas, este benefício, ele é opcional, sim, porque nós já temos uma redução da base de cálculo lá da Lei 13.212 de 2001, o artigo 5º, de tal forma que a carga tributária seja equivalente a 7%. Né? A subnota 1.2 diz que é efetuado sem prejuízo da utilização dos demais créditos decorrentes de entradas. É limitado de tal forma que o total de créditos não exceda os débitos, ou seja, se houver exceção, você naturalmente terá que fazer um ajuste, né? Tem uma limitação, não vai haver saldo credor a ser transportado. É aplicado cumulativamente ao diferimento parcial de que trata o artigo 28 do anexo 8, aquela carga tributária equivalente a 7%, e é lançado no IFD no Código de Ajuste da Apuração, PR 021087, e também gerando um registro E111, que é informado no campo 4, quanto ao valor do crédito presumido. É importante também observar que, no caso do crédito exceder o total de débitos, o estabelecimento deve efetuar o estorno da parcela. O excedente, como visto, não tem essa previsão. Então, repito, ele é opcional. Ou você faz aquele redutor previsto no artigo 5º da Lei 13.212, que nós já temos hoje, né? Ou você faz este. Né? É bom observar também que ele diz respeito a queijos tipo prato e mussarela. Nunca é demais lembrar o artigo 111 do Código Tributário Nacional, que diz que toda vez que a legislação tributária dispor sobre exclusão de crédito tributário, no sentido aqui agora genérico, obrigação tributária,
ou outorga de isenção, e é sempre bom lembrar que uma redução de base de cálculo, tecnicamente, é uma isenção parcial, ou exclusão de crédito, e aqui nós temos a figura de um crédito presumido, eu estou excluindo pagamento de tributo, a interpretação tem que ser literal, ou seja, é queijo tipo prata e mussarela. Gilberto, eu posso enquadrar outro tipo de queijo? Não, não pode. Ah, mas o que é queijo tipo prato mussarela? Eu não sei. Eu, como sempre digo àqueles que me acompanham, eu não sou um queijólogo, eu não tenho que entender de queijo, gente. Nem você. O queijólogo em questão, o engenheiro de alimentos, a nutricionista, a engenheira de alimentos, o nutricionista, o engenheiro de produção, aquele que produz. Existe norma para tudo, Anvisa, regulamentação, mapa. Não invente, é ele que vai dizer. Verdade material dos fatos sempre, e é restrito a estes dois. Tá? Então, não interessa. Gilberto, queijo tem que ser necessariamente de leite de vaca, leite de búfala. Não sei, gente, aqui ele não entra nesse detalhe. Se existe classificação técnica, segundo o mapa, segundo os critérios de nutrição, de engenharia de alimentos, para que um queijo seja tipo prato ou mussarela, é este critério técnico que irá prevalecer. Não quer demais lembrar o que eu tenho falado todas as vezes que nós estamos nesta discussão, se pode isso, pode aquilo. Interpretação literal, ela não significa dizer que eu não possa pensar e entender que possa haver um queijo tipo prato de mussarela, um queijo tipo prato de vaca ou de boi, né, de gado bovino normal. Mas eu não sou um especialista, como eu disse, eu não sou um queijólogo, não tenho que entender de queijo, e nem você. Quem tem que entender é o profissional da área. E você faz a legislação, conforme a regra. Artigo 109 e 110, não cabe à legislação tributária alterar ou definir conceitos. Outra coisa, é um benefício objetivo com viés de subjetividade, porque é o fabricante, apenas e tão somente fabricante, aquele que naturalmente produz qualquer uma das circunstâncias descritas lá no regulamento IPI, que são classificadas como sendo industrialização. Tá? Esta regrinha já é válida, ela tem uma duração e, como eu disse, é o direito de cola. E o fundamento, para quem tiver um pouco de curiosidade do decreto, e ler lá o início do decreto, é basicamente a cláusula 13ª do convênio 190 de 2017. Aqui uma curiosidade. Não está errado usar a cláusula 13ª, mas aqueles que são afeitos, né, a tecnicidades como eu, sabem que o correto seria a cláusula 13, né? Porque a Lei Complementar 95 de 98 e a Lei de Introdução às Normas Brasileiras dizem que quando nós estamos falando de leis no sentido lato sensu, eu repito que o convênio, um decreto, são todos leis no sentido lato sensu. No sentido estrito sensu é só lei ou legislação. Então, diz a regra que se usa o ordinal até 9, e a partir de 10 é cardinal. Então, o correto seria a cláusula 13. Mas quem sou eu para corrigir alguém? Né? O fato é que, o convênio usa dessa forma, o texto, tá, é assim descrito e a situação é oriunda lá do convênio 190 de 2017. Para falarmos deste convênio, nós temos que falar da Lei Complementar 160 de 2017. Vocês devem lembrar que a Lei Complementar estabeleceu, e foi regulamentada aqui pelo convênio, que os benefícios que não tinham passado pelo CONFAS, eles deveriam ser denunciados, né? Então, os estados deveriam apresentar para legalizá-los junto ao CONFAS. Paraná o fez por meio de instruções da Secretaria de Fazenda, então eles são legalizados, e qualquer benefício doravante que fosse concedido unilateralmente pelos estados não poderia ser aceito. Então, com isso, se acabou com a guerra fiscal. A cláusula 13ª trouxe uma regrinha muito interessante,
que diz respeito a esse direito de cola que eu vou falar e explicar que é algo normal e que se usa muito em termos de concessão de benefícios. Nós aqui na Consultos temos um departamento que trata especificamente de Paraná Competitivo, benefícios, e fazemos esse tipo de trabalho tentando provar que existe um benefício semelhante que merece ser tratado aqui também. Mas antes, eu falei que nós não havíamos mais hoje visto, e não temos visto, referências à guerra fiscal. Né? Então, antes de falar desse convênio, vamos falar da origem dele, que é o artigo 6º da Lei Complementar 160 de 2017. Repito, nós iremos colocar tudo aqui embaixo, para que você possa depois ter acesso. E diz o seguinte, o artigo: ressalvado e disposto nesta lei, que é o caso dos benefícios que foram apresentados, a concessão ou manutenção de isenções, incentivos ou benefícios fiscais ou financeiros fiscais, que é o caso aqui do crédito presumido, em desacordo com a Lei Complementar 2475, que é a lei que dá respaldo à luz do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G da Constituição, para que o CONFAS conceda um benefício autorizando uma isenção do crédito presumido, diz que quem desrespeitar essa regra vai ter aí uma sujeição passível à luz da Lei Complementar 101, que é a lei que trata da responsabilidade fiscal, pelo prazo que perdurar a concessão ou manutenção das isenções e incentivos. E isto geralmente é feito por meio de denúncia. O parágrafo 1º diz que a aplicação é condicionada ao acolhimento pelo ministro de Estado da Fazenda da representação. É bom lembrar que o CONFAS é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, dirigido pelo ministro da Fazenda, onde todos os estados e o Distrito Federal têm a sua participação, e é ele que recebe esse tipo de comunicação. É feita aí a representação, olha, o Estado está criando um benefício e não passou pelo CONFAS, porque a partir desta Lei Complementar 160, não se aceitam mais benefícios feitos unilateralmente, como já aconteceu muito no passado. Né? Essa representação é feita no prazo de 30 dias, em até 90 dias, inclusive, existe um prazo, em que é verificado aí que realmente existe a norma e editado uma portaria declarando a existência da infração. E o Tribunal de Contas vai verificar e vai tomar as iniciativas. Entre as iniciativas está a suspensão do repasse dos fundos de participação aos estados. Então, aqui entra a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, entra o Ministério da Fazenda, entra o Tribunal de Contas da União. Ou seja, gente, para resolver o problema de guerra fiscal entre os estados, se atacou o ponto mais sensível de todos os estados, que é o bolso. Ou seja, se você estiver fazendo algum benefício por conta de interesses para concorrer e criar guerra fiscal e não tenha passado pela autorização do CONFAS, nós vamos submeter você a uma punição e você terá que responder por ela. Esse tema foi regulamentado pelo Ministério da Fazenda, também vou colocar o linkzinho aqui, pela portaria ME, Ministério, né, da Fazenda, número ME 76, de 26 de fevereiro de 2019. E ela estabeleceu critérios para verificação. Então, os critérios aqui, depois vocês poderão ler, começam desde como é feita a certificação dos fatos, a representação, prazo dado ao Estado infrator para que seja feito aí a contestação, é feita a apuração, a investigação, quando então, ao final, é produzido um parecer fundamentado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, encaminhado ao Ministério da Fazenda, se os fatos realmente existem ou foram regularizados, porque é o prazo que existe para a regularização. Então, aqui se deu, de certa forma, a correção para que se evite esse tipo de problema. E, nesse sentido, pode notar, nós não vivenciamos hoje mais esse tipo de situação. Pois bem, a partir da Lei Complementar 160, que foi estabelecendo o prazo de extinção dos benefícios fiscais, é por isso que a partir de 2029, quando entra em vigor o IBS, muita coisa já não terá aplicação, porque
A lei foi regulamentada pelo Convênio 190 de 2017. Né? E o Convênio 190 de 2017, em linha com tudo isso que nós dissemos, falou o seguinte: olha, cláusula 13ª, que para mim seria a 13, mas tudo bem. Os estados e o Distrito Federal podem aderir aos benefícios fiscais concedidos ou prorrogados por outra unidade federada da mesma região, na forma das cláusulas 9ª e 10ª, aqui ele determina o procedimento, enquanto vigentes. Então, o ato de adesão tem todas as formalidades. E os estados costumam fazer o quê? Ora, ou eles incluem num regime especial, né, ou um Paraná competitivo, ou como neste caso, né, havendo aí a ressuscitação do benefício de Santa Catarina, eles estão descaradamente colando o modelo catarinense, como também Santa Catarina já fez em relação ao Paraná, porque de acordo com esta cláusula, tá, nós temos que pegar aqui a unidade federada da mesma região. Que região é essa? Região Sul. Né? Então, neste caso, tudo que Santa Catarina fizer de benefício, Paraná pode colar, e Santa Catarina poderá fazer o mesmo, como já o fez, deliberadamente colando o Paraná. Isso tem a ver com o princípio da neutralidade, princípio do equilíbrio. Então, tecnicamente, nós encontramos respaldo, nem tem nenhuma novidade neste contexto, e fica aí a dica: toda vez que você encontrar uma legislação do estado de lá, que está aplicando algum benefício da tua atividade, você pode requerer esse direito de cola. Mas é importante, existem critérios, existem procedimentos que nós vamos adotar. Tá bom? Gente, nosso encontro para falar desse tema, desse decreto, era esse. Mas eu queria aproveitar o momento para contar uma novidade que alguns de vocês já devem saber. Né? A partir deste evento oficialmente, né, embora já tenhamos recuperado os momentos consulte anteriores, nós estamos inaugurando também a informação de que você tem acesso a este informativo do nosso Momento Consulte aqui no YouTube e simultaneamente, doravante, no Spotify. Ou seja, se você quiser ouvindo, né, como muita gente de outros lugares, né, leva às vezes 30, 40 minutos para chegar no seu local de trabalho ou em casa, quer ouvir e não pode ver no YouTube. Então, você pode baixar o Spotify, ter acesso e ouvindo no carro, né? E esse foi um pedido feito por aqueles que nos acompanham, uma promessa cumprida. E se você tiver interesse, a nossa equipe fez um trabalho fantástico, pegou e colocou todos os episódios anteriores, né, basicamente, também no Spotify. E como é que você chega lá? Vai na nossa página lá da Consulte, crowconsult.com.br, né, procura lá Crow Consult no Google, você vai na primeira página, desce, ali embaixo tem os nossos vídeos do YouTube e embaixo o Spotify para onde você vai. Se você se cadastrar, você vai receber a notificação e poderá baixar a informação e ter acesso. Então, hoje estamos em 2 plataformas distintas, simultaneamente aqui no YouTube e a partir de agora também aí no Spotify, atendendo uma demanda, uma solicitação. Também, lembrar que demanda é o nosso papel. Aqueles que nos mandam solicitações de temas, de pautas, dúvidas, necessidade de complemento, de informação, alguma curiosidade que ficou faltando daquilo que nós comentamos, sinta-se à vontade para fazê-lo de 2 formas distintas. A primeira, embaixo aqui você encontra um espaço onde você faz comentários e você pode comentar: olha, dá para falar sobre isso, sobre aquilo. Tem algumas pautas que nós estamos aí para atender, inclusive em breve faremos, já atendemos outras tantas, né? Temos uma sequência, uma programação, e em breve vamos atendendo as demais. Ou então, você pode usar o nosso e-mail, momentoconsulte@consulte.com.br, mandar para a nossa equipe vai responder você, e em breve estará aqui como pauta. Gostou? Então, se gostou, triplo C, como eu sempre peço, curta, comente, compartilhe. Agora você tem também lá o Spotify para acompanhar, né, apenas o áudio, se você desejar.
Se você ainda não está cadastrado, aqui embaixo tem uma sinetinha, se clique, se cadastre, né? Dá o seu likezinho, como eu acabei de pedir, porque é importante para nós, e aguarde aí as nossas próximas informações, porque em se cadastrando você será notificado das novas gravações que nós tivemos e também agora do nosso querido Spotify, onde você vai poder ouvir este mesmo Momento Consulte. Tá bom, gente? Um abraço, tchau!